Ai, que vergonha! Eu tenho certeza de que você já sentiu vergonha por alguma coisa. E sabe por que eu tenho essa certeza? Porque vergonha é um sentimento universal. Independe da cultura, do nível socioeconômico, do gênero e até da idade. Todo mundo tem. Mas o que é vergonha? De onde ela surge? Por que é tão prevalente? Porque é tão presente que até parece que já nascemos programados para senti-la. Será que tem alguma utilidade na nossa vida? Não, não há utilidade nenhuma e não traz benefício algum. Porém, a origem da vergonha está diretamente relacionada a uma necessidade real, legítima e igualmente universal, muito positiva, que todo o ser humano tem: a conexão afetiva. E quando fazemos algo ou julgamos ser algo com potencial de cortar essa conexão, de nos fazer ser rejeitados, sentimos vergonha e tentamos ocultar, assim, as nossas ações ou características. Ficou difícil de entender? Vamos a um exemplo bem simples e prático. Uma adolescente que tem vergonha do próprio corpo sofre por acreditar que ter certas características a torne mais desejável e, portanto, a aproximem, deem mais chances de ter maiores conexões, enquanto outras características que não são tão valorizadas culturalmente a afastam da conexão. Fez sentido agora? E sentimos tanto medo de não nos conectar, de não construir conexões que nos garantam afeto e segurança, que escondemos os fatos, escondemos o que sentimos, o que pensamos, criando uma versão mais facilmente aceitável ou amável de nós mesmos, o que também gera muito sofrimento, pois aí perdemos a autenticidade, uma outra necessidade fundamental do ser humano, pois demandamos profundamente sermos nós mesmos. Porém, tememos que essa autenticidade nos faça perder conexões. Por outro lado, não construímos autoestima, porque não conseguimos amar a nossa versão fake, a nossa versão desconectada com o que somos de verdade. Viu só o problemão? E como resolver? Primeiro, não nos livramos da vergonha. Esse sentimento irá nos rondar e nos permear por toda a vida. Lembra? É universal. Precisamos entendê-la e nominá-la. Entender a sua origem, que está na necessidade de conexão, e nomear aquele sentimento desconfortável como medo de perder a conexão. Porém, pensa comigo, se a conexão se constrói sobre uma base falsa, sobre uma imagem projetada de mim mesma, não autêntica, ela também não é real. Assim, na verdade, a gente não tem muito para perder. Podemos então passar para o passo seguinte, que é construir conexões verdadeiras. Quer uma receita para construir conexões afetivas verdadeiras? Brincadeirinha, não existe. Essa receita não tem. Mas eu vou fazer algumas reflexões, pontuar algumas coisas que podem nos ajudar a refletir. O primeiro, sempre onipresente em todos os meus vídeos, autoconhecimento. Ele de novo, né? Mas é fundamental descobrir quem eu sou, o que eu penso, o que eu sinto, qual a origem desses sentimentos. E aí não tem jeito, precisamos mexer no passado, nas nossas experiências dolorosas, às vezes traumáticas, mas também nas oportunidades positivas que moldaram e ainda moldam a nossa forma de ver o mundo e de sentir. Segundo, reconhecer forças e virtudes que já possuo. E sim, tem muita coisa para melhorar, porém estamos no processo. Aliás, esse é o sentido da existência, é o que nos diz o Espiritismo. Não dá para ser espírita e não entender que evolução é processo, porque fica contraditório. Não somos perfeitos porque somos seres que pecaram. Lembrou aí de Adão e Eva? Isso é um equívoco. Somos seres em construção, ainda não perfeitos. E essa construção, do nosso ponto de vista de encarnados, pode parecer muito demorada. Porém, do ponto de vista da eternidade, que é o ponto de vista espiritual, não é. É um tempo necessário. Não nos sintamos atrasados ou ineficientes.
Terceiro, falar abertamente do que sentimos. A vergonha gosta de segredo. Escancará-la, admiti-la é libertador. Sabe o que mais? Vemos que isso nos conecta mais fortemente aos outros, cria mais conexão, porque a empatia se faz, todo mundo sente vergonha. Outra vantagem é tirar do outro o argumento para te ferir. Se alguém te acusa, por exemplo, de egoísmo numa determinada ação, você responde: fui mesmo, eu estou em aprendizado, mas esta ação não me define. No rol de todas as minhas atitudes, eu contabilizo ações egoístas, mas também ações solidárias. Portanto, eu já alcancei avanços nas virtudes. Aliás, como todo mundo, é processo. Não me canso de repetir. É necessário, por fim, diferenciar arrependimento, culpa e vergonha. São coisas parecidas que se confundem. Essa dói, mas é importante. Arrependimento é uma atitude crítica sobre as nossas ações, o que é positivo, pois permite que façamos escolhas diferentes e melhores da próxima vez. Culpa é autoflagelo, é autopunição. Pensamos que não podíamos errar. Como a gente erra, porque somos imperfeitos e estamos no processo de aprendizado, o erro é mais do que esperado, é parte do processo. Erramos para aprender a fazer certo. Ah, mas eu me sinto muito mal porque prejudiquei alguém. Ok, peça perdão com sinceridade. Faça o possível para reparar o dano. Não dá? Confia na vida. A doutrina espírita nos garante a execução da lei de causa e efeito. A sua oportunidade de se redimir, ela virá. Prepare-se para aceitá-la quando isso acontecer. Se o arrependimento pode ser positivo, a culpa nunca é. Lembra disso. E finalmente, vergonha. Mas essa você já sabe. Vergonha é só o medo de perder conexão. Se a perda acontecer, aceite como resultado do que plantou. Aprenda com a experiência e faça melhor da próxima vez. Crie novas conexões, cada vez mais sinceras, verdadeiras, legítimas. A vergonha nunca é positiva. Quando ela aparecer, desconstrua com esse raciocínio que eu te propus. É hora de desenvolver um olhar amoroso e compreensivo por si mesmo. Finalmente, tem um traço associado à vergonha que eu preciso comentar: o perfeccionismo. Muitas vezes, de forma equivocada, achamos que perfeccionismo é virtude, é autoexigência, é esforço. Errado! É apenas um mecanismo de defesa contra a vergonha. Porque se eu for perfeito, não serei passível de crítica, não corro o risco de perder a conexão afetiva e não sentirei este sentimento profundamente doloroso que carrego em segredo comigo e que eu chamo vergonha. Então entenda, perfeição não existe no nosso nível evolutivo. Você será passivo de crítica? Sim! Nosso Senhor Jesus Cristo que o diga, e ele foi o homem mais evoluído moralmente que habitou o planeta. O nosso guia e modelo, como diz a questão 625 do Livro dos Espíritos. E ele foi duramente criticado e atacado. E por falar nele, vamos lembrar que ele nos ensinou a não julgar, a amar e ser caridoso com o próximo, assim como com nós mesmos. Foi ele que acolheu o ladrão crucificado ao seu lado, dizendo que ele estaria ao seu lado na casa de meu pai, porque o homem foi capaz de uma palavra de bondade para com Jesus. Não porque ele era perfeito. Humildade e caridade, eis o resumo do ensinamento de Jesus. Quando a vergonha te atormentar, me atormentar, sigamos o Mestre, sejamos humildes e nos dediquemos à caridade, porque assim a vergonha passa. E essa prescrição, acredite, não falha. Eu espero que o vídeo tenha trazido uma boa reflexão. Se você gostou, deixe o seu like, compartilha com aquela pessoa que morre de vergonha de tudo. E até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Tchau, tchau.